Olá a todos! Com grande alegria quero dar início a este vídeo, mais um vídeo do nosso canal Luterana de Interlagos, mais um vídeo deste nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. E hoje nós queremos começar uma introdução aos livros de sabedoria, porque o próximo livro que nós iremos ler juntos será o livro de Jó, que é caracterizado, constituído como uma literatura de sabedoria. Portanto, nós finalizamos Gênesis e agora vamos partir para Jó. E antes do nosso vídeo introdutório de Jó, iremos passar por esta introdução aos livros de sabedoria. Que você possa continuar conosco nesta nova etapa do projeto e que Deus abençoe muito a sua vida, assim como seguramente abençoou na leitura de Gênesis. Brevemente o nosso sumário, nós queremos ver os livros de sabedoria, uma introdução a eles. Vamos falar um pouco de poesia, de repetição, de ritmo, de paralelismo e por último ainda pequenos comentários acerca da sabedoria. Muito bem, uma introdução aos livros de sabedoria, nós podemos observar que são basicamente 5 livros no Antigo Testamento, na Bíblia como um todo, em que eles podem ser considerados, classificados como eminentemente livros de literatura sapiencial ou livros de sabedoria. O livro de Jó, que será o próximo livro das nossas leituras, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro do Cântico dos Cânticos. Todos estes livros, eles terão uma introdução própria para cada um deles, por isso eu não vou entrar em detalhes acerca deles aqui, mas só para vocês saberem, né? Como nós fizemos antes, no vídeo introdutório sobre o Pentateuco, e lá também são 5 livros, nós vimos que os livros que compõem o Pentateuco são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E agora nós estamos vendo que os livros do Antigo Testamento que podem ser considerados, classificados como sapienciais são estes 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre uma espécie de literatura que vai estar muito presente nestes livros que eu falei há pouco, que são classificados como livros de sabedoria, que é a poesia. Lembrando, antes de falarmos propriamente da poesia, que a sabedoria não está presente apenas nestes 5 livros. Nós poderíamos dizer que toda a Bíblia é um livro de sabedoria, que se nós estudarmos a Bíblia a fundo, nós que somos crentes, tementes a Deus, pessoas que procuram se consagrar a Deus, sabemos que nós nos tornaremos mais sábios. E ao mesmo tempo, o livro bíblico, os livros bíblicos, eles não se exaurem. Não é que eu posso ler a Bíblia uma vez na vida e aí já chegarei ao ápice da sabedoria. Longe disso. Precisamos ser eternos leitores bíblicos e nunca chegaremos ao estágio de sabedoria que, quem sabe, gostaríamos de chegar. Mas falando agora propriamente acerca deste gênero literário, desta característica que muitos livros de sabedoria irão ser compostos. A poesia. Se analisarmos bem, vai ter poesia em cada um destes livros de sabedoria. No livro de Jó, no livro de Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no livro de Cântico dos Cânticos, todos estes livros nós teremos poesia. Talvez a poesia seja assim um gênero mais distante das pessoas que não estão vinculadas à literatura ou à música hoje. E normalmente a poesia está atrelada hoje
mas a música. A música de fato, né? Não eventualmente fenômenos que aparecem por aí apenas para conquistar likes e mídia e dinheiro e sucesso. Música de verdade. Música que é composta. Música que tem uma poesia, que tem uma rima, que tem um ritmo. Mas, no passado, existia essa vinculação, sim, entre a poesia e a música, mas não apenas. A poesia, ela sempre esteve muito fortemente atrelada à literatura de sabedoria. E o que nós observamos aí no dício, na explicação do dicionário online acerca da poesia? Poesia é a arte de compor através de versos, modo de expressão artística caracterizada pelo uso de regras, de sons ou de estruturas sintáticas específicas. É um gênero literário composto por esse modo de expressão. Portanto, né, a poesia ela está vinculada aos versos, à arte, ela é um modo de expressão e ela é um gênero literário composto por este modo de expressão. Claro que a poesia bíblica, nós teremos uma dificuldade com ela, fortemente, porque a Bíblia não foi redigida originariamente no nosso vernáculo, na nossa língua. Não foi escrita em português. O Antigo Testamento, como nós sabemos, foi escrito em hebraico, quase em sua totalidade, algumas porções em Daniel, Neemias, Esdras, algumas pequenas porções foram escritas em aramaico, mas quase toda ela foi escrita em hebraico. E aí nós percebemos que pegar o hebraico e trazer para o português é uma distância muito grande. São línguas que não têm a mesma origem, não têm a mesma raiz. São línguas que são diferentes porque o hebraísta ou o hebreu, ele tinha uma forma de pensar e nós temos uma outra forma. O latino, já que o português vem do latim, tem uma outra forma de pensar. Por exemplo, normalmente nós vamos falar quando algo nos emociona que é algo que nós sentimos em nosso coração. O latino. Em português falamos assim, o brasileiro, o italiano, o francês, o espanhol, e até muitos anglo-saxões falarão deste modo. Mas o oriental, o hebraico, o hebreu, ele vai falar que quando sente uma forte emoção, ele vai sentir em suas entranhas. Percebe a diferença cultural? Percebe como as coisas são diferentes? Imaginem só pegar uma poesia hebraica e traduzir para o português. É uma dificuldade hercúlea. Por isso nós temos que ir com muita cautela aqui acerca de analisarmos a poesia hebraica. E por isso nós precisamos não somente ter cautela, mas observar que aquilo que eventualmente não soar como poético aos nossos ouvidos, muitas vezes vai ter um problema de tradução, muitas vezes vai ter um problema de distância cultural e de distância histórica. Uma técnica muito utilizada nos livros de sabedoria será a repetição. Ela é uma técnica muito usada pelos cananeus e é também uma característica de algumas das primeiras poesias bíblicas. E aí nós temos um exemplo, que não está em nenhum dos livros de literatura sapiencial, como eu disse a vocês, pois a literatura de sabedoria não está restrita àqueles 5 livros que eu falei há pouco. Aqui nós temos um exemplo do livro de Juízes, capítulo 5, versículo 30, que diz: para Zísera, estofos de várias cores de bordados, 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa. Então, essa repetição, estofos de várias cores, tem aqui algo poético. E é uma repetição que não foi feita por acaso. Não é que o escritor tinha uma linguagem, um vocabulário limitado, mas ele fez de propósito. Claro, veremos lá depois quem foi o escritor de Juízes, mas no final das contas todos os livros bíblicos
nós cremos que teve apenas um autor principal, que foi Deus, que inspirou homens a escreverem os livros. E assim nós percebemos que Deus, ele é poético. E a literatura sapiencial, que não está restrita aos 5 livros sapienciais, também ela é poética, e a repetição é um grande recurso para trazer isto à tona. Uma outra coisa, um outro recurso muito valioso para a literatura sapiencial é o ritmo. O ritmo é uma questão flexível de acentos ou sílabas tônicas e não de um número fixo de sílabas. Mas é claro que esse ritmo também vai ser muito delicado de lidarmos com ele quando nós pegarmos uma tradução, né? Aquilo que vai ter um ritmo para o hebraísta, muitas vezes vai ser difícil de trazer esse ritmo para o nosso vernáculo. Mais uma característica aqui, uma ferramenta da literatura sapiencial muito utilizada nos textos bíblicos, chamado paralelismo bíblico. Isso mesmo, paralelismo bíblico. É uma repetição do pensamento de uma linha ou verso numa segunda linha ou verso com o qual forma um conjunto. Então perceba que também tem repetição, mas é de uma forma diferente. Pega de uma primeira linha em uma segunda linha, formando um conjunto. Por isso esse paralelismo, duas coisas que estão interligadas, apesar de não estarem juntas, elas estão vinculadas porque elas estão andando em paralelo. Então temos um exemplo, mais uma vez, que não vem de um livro da literatura sapiencial propriamente dita, mas que vem de um livro pertencente ao Pentateuco. Números 23:19, que diz assim: porventura, tendo ele prometido, não fará, ou, tendo falado, não o cumprirá? Então, a primeira linha lá, porventura, tendo ele prometido, não fará, e a segunda linha, ou tendo falado, não o cumprirá? Existe um paralelismo aqui. E aqui a nossa língua conseguiu pegar bem na tradução esse paralelismo. E há vários tipos de paralelismos. Poderíamos citar outras coisas, acrósticos. Já ouviu falar em acróstico? Acróstico ocorre, por exemplo, no Salmo 119, agora um exemplo de um livro sapiencial, em que normalmente os versículos, o início de uma sentença está em uma letra do hebraico, e aí o próximo vai estar na segunda letra, o outro vai estar na terceira letra, e assim vai ter um acróstico, porque vai seguir o abecedário hebraico, né, no início de cada sentença, de cada versículo, etc. Então nós percebemos como isso é maravilhoso. Como Deus, ele não fez o livro dele de qualquer forma. Ele não deixou simplesmente estar aqui, essa história, levem adiante. Existe arte na Bíblia. Existe algo que foi feito com muito esmero. Existe uma beleza, uma poesia. Existe algo que é muito grandioso, que é divino. A Bíblia é um livro divino. Talvez você esteja, a essa altura, se perguntando, mas pastor, acabamos de ler Gênesis. Se a gente espremesse Gênesis, sairia sangue, pastor. É verdade, porque a Bíblia não pode só trazer flores. A Bíblia traz aquilo que o ser humano é. E o ser humano é pecador, corrupto por natureza, depois da queda em pecado. E por isso a Bíblia ela não esconde o que o ser humano é. Por outro lado, a Bíblia sim traz poesia, traz beleza, traz formosura, e foi redigida de uma forma única pelo Deus que nós acreditamos e cremos. Por último, alguns pitacos aqui acerca de sabedoria. No Antigo Testamento, a sabedoria é a voz da reflexão e da experiência, e não um simples mandamento ou pregação. Então, a reflexão é algo que a nossa sociedade atual pouco faz. Nós seguimos parecendo muitas vezes como um gado
que está atrás, né, de um outro gado que está atrás de outro gado, e nós seguimos, né, a nossa vida sem refletir, sem pensar o que estamos fazendo, para onde estamos indo, de onde viemos. E a literatura sapiencial, que está presente naqueles 5 livros que eu falei com vocês, e em outros livros bíblicos, ela traz uma reflexão. Ela traz uma reflexão muitas vezes em cima da experiência humana. Por exemplo, Eclesiastes, quando Salomão vai falar a respeito da vida, ele traz a sua experiência nua e crua. Ele vai dizer que quando ele quis ir em busca das riquezas, não foi aquilo que preencheu ele. Quando ele quis ir em busca da beleza, não foi aquilo que preencheu ele. Quando ele quis ir em busca da própria sabedoria, não foi aquilo que trouxe valor para a vida dele ou sentido para a vida dele. Vejam a reflexão. Vejam a reflexão em cima da experiência. Não é um simples mandamento, não é só seguir algo sem pensar, sem refletir. Deus nos traz uma reflexão. Deus nos traz uma riqueza para nós não sermos simplesmente como um gado, para sermos seres pensantes. A Bíblia não foi feita para domesticar a gente. A Bíblia não foi escrita para nos domar. A Bíblia foi escrita para nos dar liberdade, para nos trazer reflexão. A sabedoria, ela vai assumir várias formas, é verdade. Ela não está restrita aos livros que classificamos sob esta categoria, como eu disse. E de todas as pessoas que tiveram reputação de sábio, Salomão será aquele que mais se destaca. Porque se a gente voltar aqui na sequência de quais livros podem ser classificados como livros de sabedoria, nós veremos que, dentre outras coisas, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos, muitas vezes é atribuído, todos eles, à figura de Salomão. Salmos, a maioria dos salmos foi redigida por Davi, e Jó, não sabemos ao certo quem foi o seu autor. Com certeza foi Deus, mas ele utilizou um outro ser humano para escrever este livro, é um livro mais antigo. Por isso, nós podemos observar que sim, Salomão tem uma presença marcante nesta espécie de literatura. Mas não há dúvidas de que quando falamos em sabedoria no texto bíblico, precisamos lembrar de Jesus. Jesus é a sabedoria encarnada, corporificada. Por isso, no ministério de Jesus, volta e meia, ele traz muita sabedoria em seus discursos, em seus diálogos. Muitas vezes as pessoas querem colocar Jesus em uma cilada, e Jesus não apenas sai da cilada que eles tentam colocá-lo, como ele coloca as pessoas que estão testando ele em um outro teste. Jesus é a sabedoria em pessoa. E se nós cremos em Jesus, se nós procuramos seguir os ensinamentos de Jesus, não tenha dúvidas de que sim, nós nos tornamos pessoas mais sábias. Espero que esta introdução aos livros de sabedoria possa ter feito algum sentido para você, para a sua vida. Continue seguindo o nosso canal e este nosso programa, a Bíblia ao longo do ano. E amanhã, sem falta, teremos um novo vídeo, agora com a introdução ao livro de Jó, o primeiro livro de sabedoria que nós iremos estudar, e Jó 1-4. Que você tenha um abençoado dia, fique na paz do Senhor e até nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir.